Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 3, que tem como título O perigo do ensino progressista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e também deixe o seu comentário. Isso vai fazer com que o nosso canal ganhe relevância no YouTube. E também pode utilizar os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Com certeza esses assuntos que nós estamos estudando nesse trimestre vai interessar alguém, em especial aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Utilize os nossos vídeos na evangelização. E os nossos esquemas também ficam disponíveis no final do vídeo, seja para um resumo, ou melhor, uma revisão da aula, ou mesmo para ser utilizado na escola dominical devidamente adaptado, se assim você o desejar. O texto áureo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção do texto no nosso resumo. A palavra-chave é progressismo. Nesta lição, nós temos 3 objetivos específicos. Quais sejam? Elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo, explicar as principais teorias progressistas. E terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. O ensino progressista ela enfraquece a autoridade do ensino bíblico, uma forma de desconstruir a própria religião cristã, o próprio cristianismo. Exemplo disso, nosso comentarista coloca na introdução. São as escrituras que contêm erro, é um ensino tipo do progressismo. Deus não é soberano. O sobrenatural é um mito, ou seja, as escrituras contêm mito. E assim nós iremos comentar mais alguns pontos desse ensino progressista, como a deturpação dos valores e o relativismo. É uma forma de descaracterizar o cristianismo bíblico. Nós iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, a descaracterização do cristianismo. O número 1, a deteriorização moral. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele inicia mostrando que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esta expressão últimos dias, mostrada por Paulo, aponta para a iminente volta de Nosso Senhor, que estaria marcada pelo comportamento humano modificado, alterado, ligado à impiedade. A primeira característica deste comportamento, no verso 2, Paulo ele descreve dizendo que haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, homens egocêntricos. A lista de Paulo neste capítulo da segunda carta a Timóteo é extensa e o comentarista ele faz alguns apontamentos mostrando que a descrição da escalada dos pecados na sociedade, uma coisa que marca ou que enfraquece o ensino das escrituras é justamente o relativismo. A lista da má conduta, do comportamento humano também e o crescimento do pecado. Porém, a Bíblia, ela nos adverte em vivermos em santidade. Note que o apóstolo Paulo, ele pontua mais algumas coisas, dizendo que estes homens que são amantes de si mesmos são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. A expressão profano aqui é sem respeito às coisas sagradas. É por isso que nós devemos observar o ensino bíblico e termos uma vida dedicada ao Senhor, uma verdadeira vida de santidade. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo adverte dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O número 2, a erosão da ortodoxia. O termo ortodoxia nós já vimos na lição passada. Se você ainda não assistiu, assiste o nosso vídeo anterior. A ortodoxia
é caracterizada pelo ensino correto. É a expressão mais adequada para o termo ortodoxia. O ensino progressista, ele enfraquece a ortodoxia bíblica através da relativização do texto, colocando a Bíblia como um mero registro de experiências religiosas. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Ela é inerrante, ou melhor, primeiro, inspirada, inerrante e infalível. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz na sua carta àquele obreiro: porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Note que a Bíblia, ela é inspirada por Deus e é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. O número 3, a corrupção da fé. O ensino progressista, por meio da deterioração da moral e da erosão da ortodoxia bíblica, do enfraquecimento dos ensinos bíblicos, eles assim conseguem enfraquecer a fé. E desta forma o cristianismo e a fé são descaracterizados. Uma forma dos hereges assim fazê-lo, o comentarista ele pontua, é cativar as pessoas por meio da sedução e do engano. Assim, os pecados são tolerados. Nosso comentarista ele pontua alguns pecados que nós vamos mudar a linguagem aqui devido à política de privacidade da plataforma. A prostituição, a ideologia de gênero, os entorpecentes, o assassinato de criança no ventre materno, o relativismo moral, entre outras mais. A Bíblia, pelo contrário, ela mostra que pecados, crimes e a escalada de toda impiedade, ela deve ter um freio. Porque quanto mais o homem ele mergulha na impiedade, quanto mais ele tem desejo de praticar o mal, se não tiver um freio, mais mal ele vai praticar. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, o sábio Salomão adverte, visto que, como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Existe uma tolerância, um limite humano, e quando não há limites, a Bíblia mostra, está o coração do homem inteiramente disposto a praticar o mal. O mal ele deve ter um freio, e como os homens não executam logo o juízo na má obra, o coração dos filhos dos homens tende a piorar na prática do mal. Nós colocamos aqui algum subsídio para melhorarmos a compreensão. Nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo um artigo e um esboço de estudo. Se você ainda não viu, nós deixamos nos vídeos anteriores também. Veja, alguns objetivos do Manifesto Comunista de 1848. Entre eles está abolir a religião. Marx ele previa uma forma de executar esse intento, esse objetivo, rompendo o pensamento tradicional. E esse pensamento tradicional pode ser rompido para que o objetivo de abolir a religião seja executado, substituindo, ou melhor, uma substituição do ensino na educação. A educação ela pode transformar a mentalidade. E se este ensino entra na educação e corrompe as mentalidades, fica fácil de executar, ou melhor, de alcançar esse objetivo pretendido por Marx. Leia-se religião como a religião cristã. Era o principal propósito de Marx, possivelmente. Como ele via a sociedade em cima de uma grande propriedade, talvez a propriedade privada pretendida por Marx ser abolida fosse um grande tapete por meio, ou melhor, em cima da base. A base do Ocidente é fundamentada em 3 grandes pilares, entre eles a moral judaico-cristã, a religião que Marx pretendia abolir. Leia o nosso artigo e o esboço de estudo que colocamos aqui na descrição do nosso canal e você irá melhorar a sua compreensão. Assim, a deteriorização da moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O segundo ponto, as teorias progressistas. O número 1, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista tem seus desdobramentos por meio de 2 viés com objetivos comuns: o liberalismo teológico e a teologia da libertação. Nós falamos desses 2 ensinos
progressistas na lição 2. Procura aqui no nosso canal que você vai encontrar. Mas este ensino, por meio do liberalismo teológico, enfatiza a razão acima da revelação. Note, troca-se o paradigma da Bíblia, da mensagem da salvação por meio do arrependimento, e recai esta mensagem em cima do paradigma marxista. Pela teologia da libertação, a ênfase recai em libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade. Retira a responsabilidade do pecado do indivíduo que comete tal ato e coloca a responsabilidade na sociedade, o meio pelo qual ele vive. Tira-se a responsabilidade individual e coloca na sociedade. Estes ensinos progressistas, a ênfase recai sobre o homem. As questões humanas, ela é enfatizada. Há aqui uma centralidade no ser humano, antropocêntrica. A adoração a Deus é trocada pela adoração ao Estado. Eu coloquei Estado aqui, mas a ênfase da lição é no indivíduo. Nós colocamos aqui a adoração do homem por meio de várias coisas, mas o ensino progressista, a tendência é centralizar o poder no Estado. E o Estado tem um líder, e essa ênfase recai sobre ele. Troca-se a adoração a Deus pela adoração ao Estado. É mais ou menos o que Marx pretendia aqui em abolir a religião. A religião, ela deixa de lado a religião, ou melhor, abole-se a religião para dar ênfase ao Estado. Uma doutrina totalmente materialista. Deus era aqui, ele deixa de ser adorado para dar lugar ao homem, ao líder que está no poder, ou outras pessoas que assim estejam em evidência. Este tipo de ensino se distancia do cristianismo bíblico. O número 2, o teísmo aberto. Outra teoria progressista é o teísmo. Para esta teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro, não exerce controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas depende das ações livres dos homens. Rejeita, assim, toda a presciência de Deus. Deus não conhece o futuro. Note que o ensino bíblico é totalmente oposto a esse tipo de teologia. Em Isaías 43:13, diz o profeta, ou melhor, diz Deus por meio do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Note, Deus, ele tem o controle da história, ele controla os cursos da história. O homem faz escolhas e Deus, ele respeita o livre-arbítrio, a livre escolha dos homens para traçar os caminhos de sua história. Mas quando ele decide intervir na história humana, ninguém pode fazer escapar das mãos do Senhor. Ninguém há que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse aos religiosos de sua época: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus aqui reivindica a divindade sobre a sua pessoa. Note que a ênfase recai nas decisões humanas e as suas decisões dão o rumo de sua história. Este ensino teísta, portanto, anula o que a Bíblia ensina sobre a queda, sacrifica a soberania de Deus, a doutrina da providência divina e a presença do mal moral no mundo. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Mas nós sabemos que este ensino é um engano e o que a Bíblia ensina da soberania de Deus. Deus, ele é ilimitado. Ele é Senhor da história. O homem, ele decide pelas suas livres escolhas o seu destino, a sua história. Ele faz as suas escolhas e essas escolhas vão dar o rumo de sua história. Mas quando Deus decide intervir na história humana, ninguém pode fazer escapar de suas mãos. Número 3, teologia da demitologização. Essa teologia foi proposta pelo teólogo Rudolf Bultmann no século passado, século XX, a segunda metade. O comentarista ele aponta aqui 1958 aproximadamente. E essa teologia propõe tirar os mitos da Bíblia, separar o que seria verdade dos mitos. A Bíblia, portanto, estaria com mitos e era preciso separá-los da verdade. Nós colocamos aqui a teologia versus mitos.
A compreensão atual ou a compreensão moderna comum é que mito é a mesma coisa que mentira. Mas os mitos, eles existiam na época da Grécia Antiga e estava relacionado ao discurso das origens das coisas. Os mitos, portanto, têm algumas características e nós pontuamos aqui, separamos aqui algumas. O comentarista ele diz: mito não é a realidade. E mais duas nós pontuamos aqui. É uma história ligada às origens, como as coisas surgiram, o mundo, os seres humanos, a existência das coisas em si. Está ligado às origens. E uma terceira característica é que o mito não tem autoria. Eis o motivo pelo qual há um esforço nas academias, ou melhor, na academia em si, na educação, no ensino, para a formação de profissionais, em especial profissionais na educação, que o mito tem, ou melhor, a Bíblia tem mito. Porque se a Bíblia é comparada a mitos, então fica fácil desacreditar a Bíblia. Como uma das características do mito é não ter autoria, descaracterizam assim os livros da Bíblia dizendo que eles não têm autoria. Como, por exemplo, o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Se o Pentateuco não foi escrito por Moisés, mas por vários autores, então não tem autoria. Fica fácil caracterizar a Bíblia como um livro mitológico. Mas não é dessa forma. Os livros da Bíblia nós conhecemos que têm autoria. E até mesmo os livros que não têm autoria, nós temos indicações de quem possivelmente escreveu. Através da tradição. Existem 4 formas, ou melhor, 4 pontos que nós podemos estudar ou fazer teologia. É chamado de fontes da teologia. 4 fontes da teologia. Existem as escrituras sagradas, a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Note, a tradição faz parte também da teologia ou do estudo teológico. E através da tradição nós sabemos que alguns livros que não têm autoria na Bíblia, nós temos indicação de quem era, ou melhor, de quem escreveu estes livros. A Bíblia, ela tem autoria. Mito não tem autoria. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Paulo escreve esta carta a Timóteo, tendo deixado Timóteo em Éfeso, com uma finalidade, para advertires alguns, final do verso 3, que não ensinem outra doutrina, verso 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que conhecimento de Deus. Note que o termo fábula aqui é literalmente mito. Paulo proíbe ou ensina ao jovem obreiro Timóteo a advertir alguns a não ensinarem mitos, porque isso não traz edificação. A palavra de Deus é que trazia edificação. E a doutrina pelo qual Timóteo tinha que meditar e ensinar aos demais era a doutrina bíblica e não aos mitos. No capítulo 4, versículo 16 da mesma carta, ele continua a dizer àquele obreiro: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Note que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela não contém mitos. Os mitos são proibidos até mesmo na Bíblia, para não se confundir com a realidade. O mito não é realidade, o mito não tem autoria. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a realidade existente, a Escritura Sagrada, inspirada por Deus, é a única realidade. E ela tem autoria. Os livros da Bíblia têm autoria. E mesmo aqueles que não têm autoria, nós temos indicações de quem os escreveu. Portanto, tanto esses ensinos aqui, a desconstrução da Bíblia, o teísmo aberto e a teologia da demitologização, são ensinos contrários à palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, refutando o ensino progressista. O número 1, reafirmando a autoridade da Bíblia. Uma forma de refutarmos o ensino progressista é reafirmando a autoridade da Bíblia Sagrada. A Bíblia é, portanto, inspirada, inerrante e infalível. Mais uma vez, Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça. Note a ênfase, toda a Escritura, a totalidade dela é inspirada por Deus. A Bíblia, portanto, é a autoridade final de fé e prática. É o referencial que temos de verdade na sociedade, de princípios que devemos praticar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, diz o Senhor Jesus por meio do apóstolo São João: porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa no livro desta profecia, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Portanto, a Bíblia, ela é palavra de Deus. O número 2, ensinando as doutrinas bíblicas. Uma forma de nós reafirmarmos a autoridade da Bíblia como inspirada, inerrante e infalível é por meio do ensino. O ensino é uma forma que a igreja tem de cumprir a sua missão aqui na terra. A grande comissão que o Senhor Jesus deixou para a igreja cumprir. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações. Há uma outra versão que diz: fazei discípulo. De que forma? Ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Note de que forma a igreja pode fazer discípulo: batizando e ensinando. Dessas duas formas, a igreja cumpre a sua missão educadora, ensinadora, mostrando para a humanidade o que é a palavra de Deus, o que é a verdade. A responsabilidade da igreja, portanto, é formar discípulos e transformar o indivíduo por meio do ensino da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, existe um propósito no ensino das Escrituras Sagradas, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Note a finalidade do ensino das Escrituras. Jesus, ele deixou dons aos homens aqui, para que, através deles, dos dons, nos homens, pudessem ensinar a sua palavra. E o lapso temporal, ou o tempo necessário, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A ênfase aqui recai sobre a perfeição. O homem é aperfeiçoado por meio de sua palavra, da palavra de Deus. Ela traz uma transformação no indivíduo, uma formação moral de conduta do homem. E esta conduta é aperfeiçoada por meio da palavra de Deus. O número 3, enfatizando a santificação. Outra forma de refutarmos o ensino progressista é enfatizar a santificação. O termo santificação significa, entre outras coisas, separado do pecado. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Note, o termo separado para o evangelho de Deus foi uma forma de Paulo mostrar a santificação. O termo separado ali quer dizer santo, separado do pecado, separado para o evangelho de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o apóstolo ainda: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, conformai a tomar forma, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Note, renovação do vosso entendimento. Santificação traz uma renovação da mente em atitudes e propósitos. Portanto, enfatizar a santificação, nós devemos fazer isso aprendendo as doutrinas bíblicas, que é equivalente a ter uma vida de santidade. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz-nos o apóstolo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16 ainda: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A ênfase da santificação recai como um ensino essencial para refutarmos o ensino progressista. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, os últimos dias que estamos vivendo
é caracterizado por esse ensino que tem deturpado a doutrina bíblica. Mais uma vez, se você ainda não leu o artigo e um esboço de estudo que nós deixamos aqui no nosso canal, na descrição do nosso canal, o link de acesso, leia e vai melhorar a sua compreensão sobre este assunto. Entre outras coisas, o ensino progressista instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo, da Igreja do Senhor. Que nós possamos mostrar a verdade por meio da palavra de Deus, a verdade bíblica, o verdadeiro cristianismo, o que ensina as Escrituras Sagradas, refutando todo e qualquer ensino que afrouxa esta ortodoxia, o ensino verdadeiro, o ensino verídico, o ensino genuíno das Escrituras Sagradas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.